Salve, salve, Gustavo Urbano. A gente tá a caminho da casa do grande baixista, grande músico, Cláudio Machado. A gente vai bater um papo com ele, que é o que você vai ver agora. Aê! Seguinte, tô aqui com o grande músico, a gente não combinou é nada. Mas aqui, ó, só o boné, ó, me dá uma ligada. Ó com quem que eu tô, parceiro. Aqui ele é Corinthians e Palmeiras, hein? Não tem um derby rolando aqui, bicho. Boné! Pera aí. Jones, tá honra, bicho. Claudião foi meu professor, eu tive o privilégio de ser aluno dele lá no IBT. Tempo bom, hein, Claudião? Bom. Era bom. A classe era boa. Uma das melhores turmas. Meu, aquela classe era boa. Tinha motoboy. Nossa. Tinha os caras da igreja. Tinha o cara da igreja que pediu pra sair no The Number of the Beast. Que não podia tocar as músicas. Falei pra ele que o Groove era do Demo, ele foi embora da escola. Falou que o Groove era do Demo, não podia, só podia tocar acorde Jesus. Jesus. Tudo SUS. Harmonia, tudo com quarta. Era bacana, né, bicho? Bom, né? E como é que tá lá no IBT? Tá legal, tá ótimo. E assim, tivemos umas mudanças, né? O Fabião Zaganin agora é o que agora coordena. coordenador. E como que foi, mano? Como que você entrou lá no IBT? Porque antes do IBT você já dava aula, você já dava aula, dou aula desde 95, 96, né? Aí eu tinha já uns anos, o Cris já dava aula lá, o Giba. Cristiano Rocha batera. Tinha lá os meus amigos. E comecei a cruzar o Max Robert. Mas assim, na vida, no dia a dia, assim, ia na Teodoro, cruzava o cara, quando a gente ia muito na Teodoro. Abre a geladeira, tá lá o Max. Você vai cruzando. E aí ele começou a tocar com Fat Family. Certo. E nessa época eu fui gravar o disco do Giba, uma faixa no disco do Giba. Hard Samba, né? É, que eu gravei lá, o Samba do Manny, pô, É a primeira? É. Eu tenho esse disco em casa. É uma faixa demais, cara. E ele tava na agulha, o dia que ele foi gravar, no dia seguinte era tocar com Fat Family. Aí ele ouviu a gravação e perguntou pro Giba, quem tá tocando baixo? É o Cláudio, o cara de óculos, gordinho. Olha que eu já era gordinho na época com 20 quilos. Referência, né, bicho? Aí, de óculos, gordinho de óculos que dá referência, bicho. Aí ele falou, velho, ele dá aula, o cara me ligou 3 horas da manhã. O Max? É. Desesperado porque no dia seguinte ele ia fazer a gravação e ia cobrir a aula dele. Isso eu entrei no IBT, cara. Eu já cruzava o Pixinga, já cruzo o Pixinga desde 87. Ia ver ele tocar no Sanja, ele já me conhecia. E ele estava produzindo o disco do Giba. Então, juntou meio uma engrenagem. Aí o Max, acho que deve ter falado com o Pixinga, pode chamar que eu conheço. Aí fui no dia seguinte, comecei a dar aula e fazem 15 anos, cara, isso aí. Isso foi em 2001. 15 anos. Aí o Pixinga saiu esse ano, saiu agora. Saiu fevereiro, março, por aí. Aí entrou o Zaga e agora a gente está reestruturando. Vai ficar um espaço, vai dar uma modernizada, né? Além das aulas lá no IBT, eu dou aula em casa. Aula particular, que eu também cheguei a fazer aula particular com você aqui. Dou aula aqui nessa laboratório do Dr. Rudy Wells. Pra quem não conhece, era o médico do Cyborg, um homem de 6 milhões de dólares. E faz aula por Skype também? Tô dando aula por Skype. É bacana, funciona a aula por Skype. Cara, funciona. Porque aí o cara de vários estados, todos não tem acesso. Você tem acesso a todos os lugares. Não tem tempo pra chegar. Não tem tempo. E assim, esses alunos, foi surpresa, assim, não é que foi surpresa, mas assim, pelo cara tá tanto tempo querendo fazer uma aula, às vezes a cidade deles, eu já dei aula, não sei nem dizer o nome da cidade. Pô, Murilo, se você vê o vídeo, desculpa, eu não lembro o nome da tua cidade. Sei lá, bicho, Hexhammer do Norte, eu não sei como é que chama, mas é uma cidade, eu não consegui decorar o nome, muito longe, cara, é lá pra cima. E assim, ele na cidade, são poucos músicos, né? E o cara estava querendo fazer aula, vir para um centro maior fazer aula, não consegue. Agora com aula em Skype o cara
consegue. E esses caras, pela dificuldade e tal, os caras acabam se dedicando muito, cara. Mas às vezes até que um cara que vem até aqui, porque ele tem... Eu não digo o cara que vem aqui, mas, por exemplo, alguns alunos da escola, quem for, a carapucinha vai... 1000 pontos. Pim! Vai cair na... Vai acender a luzinha. O LED vai começar a dar uma clipada. E o cara mora do lado da escola e não estuda. E esses caras, bicho, são ótimos alunos, cara. Falando em metodologia para facilitar a questão do aluno, você tá com a novidade que é o Note Sticker. Cara, é um negócio legal. E esse Note Sticker é do baixo Gostosinho, pega a criança. Mostra aí, como que é esse lance, cara? Isso aqui são os adesivos que vai facilitar a vida de todo mundo. Aqui você tem as notas, né, a cifra lá. Certo. E o intervalo em relação à tônica. A tônica, tá. Então você vai ter toda a escala estendida no braço todo. Alcançando mais de uma oitava e mostrando mais de um shape de desenho. Mais de um shape. Você vai seguir com ela dessa forma. Na verdade, essa escala aqui é da pentatônica. Tá. Então mas aí a gente tem o primeiro desenho, que é a penta maior, aí vem a primeira inversão, aqui vem segunda inversão, terceira inversão, penta menor, e aqui em cima a sequência grave dela, né, em relação às notas continuando em todas as extensões dos shapes. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, cara. Porque aí na hora que ele está tocando, ele já visualiza o braço todo, as notas, ele começa a se familiarizar melhor com as notas. Porque o baixo, violão, guitarra, apesar de ter os shapes, essa história de você não enxergar as notas com clareza, não é que nem o teclado, o piano, que você vê as notas. Então, para o baixo, para a guitarra, inclusive tem para baixo, guitarra e violão. Certo. Sensacional, cara. E aí cada adesivo representa uma escala. Vem quantos adesivos? Vem 2 packs em cada, vem 2 jogos de adesivo em cada pack, né? Que vem com CD, que vai vir o áudio para você trabalhar em cima. Ah, vem com áudio também? Vem com áudio. A caixa é a coisa mais linda, vocês vão ver no link. É um negócio fino. E onde que no site, pelo site. A gente vai colocar o site, então. Exatamente. Olha, tem lá a escala, tem a escala diatônica, a pentatônica, menor melódico, menor harmônico, enfim. O que você fala, pentatônica, é difícil, é fácil? Não é fácil. Cada um na sua proporção. Tem gente que tem dificuldade em mais uma escala, menos, em todas, só em uma. O cara, não peguei o campo harmônico menor melódico. O bom é porque ele tá tocando e visualizando. E já tá vendo o braço, ele já tá abrindo mais para ele. Né? Porque eu acho que uma das coisas, uma das dificuldades assim que a gente tem no baixo, que eu tive no começo, é horizontalizar, né? Isso é uma tranqueira. Sem contar, porque eu até lembro numa das primeiras aulas que eu tive com você lá no MBT, que você falou um termo que eu não esqueci mais, que o baixista tem o lance do voo cego, o voo do morcego. Porque às vezes você tem uma ideia de frase, mas você coloca uma nota errada. Uma nota errada. Tem dia que você está inspirado, essa nota sai legal. Mas é super na sorte, porque você não está sabendo. É roleta. Você não está indo para uma nota assim, eu quero essa nota. Não. Com o adesivo ali você já está com ela na mão. Quando você domina uma escala, um campo harmônico, você já consegue visualizar. Agora falar em professor. Você foi meu professor de vários alunos, mas eu quero saber o teu professor. Como é que foi o lance da questão de você começar como músico? Com quem que você estudou? O que você estudava? Pra época que eu comecei a tocar, que foi 84, 85... Onde que rolava na época que você ouvia? Era rock nacional. Na minha casa sempre teve música boa, né? Meu pai escutava bossa nova, jazz. Você tocava? Não. Você vem de família de músico, não? Meu tio é muito musical, toca sanfona pra caramba. Legal. O cara tem um ouvido... Eu achei que era papagaiada, uma época que eu via ele de pequeno tocando. Passou um tempo eu não vi mais. Aí eu fui ver o cara tocar de novo. Já com a concepção de música. Tem cara que nasce. Né? Eu acho que o lado da minha mãe é um lado muito musical. E na minha casa também sempre se ouviu muita música boa. Meu pai curtia bossa nova,
Eles tinham discos de filme que tinham os standards de jazz. Certo. O meu irmão mais velho, que eu sou o caçula, tem um irmão mais 10 anos a mais que eu. Na época que estava acontecendo o Yes, Jethro Tull, Deep Purple, os caras estavam com um disco novinho instalando e eu ouvindo tudo isso na minha casa. Então assim, essa eu não tenho na família, mas eu tenho esse... A música... Cara, eu tive essa sorte. Não era tocada, mas era ouvida. Eu tive a sorte de ter uma rua cheia de músico acontecendo. Certo. Um monte de vizinho meu virou músico e virou músico profissional. Então você convivia com os caras, vizinho do Derico, praticamente vizinho. Derico saxofone. E a família dele, uma e família... você estudou com eles, inclusive? Estudei com a família, foi a primeira escola que eu entrei para estudar. Quando você foi? Foi... Na Mercedes Mata, me dando aula de leitura. Era uma delícia, cara. E assim, e foi uma época que ali rolou um rebuliço musical ali, né? Você chegou a fazer som, essa convivência que você tinha com a família do Derico? Sim, eu comecei a estudar. Você chegou a fazer som com ele? Fiz, cara. Depois a gente acabou, eu toquei 10 anos com o Derico, a gente tem 4 discos gravados, que eram os Antropófagos Anônimos. Mas nessa época, quando eu comecei a tocar, eu tive a sorte, lá na escola mesmo, já conheci um cara que é o Fábio Arantes, mestre. Cara, o primeiro cara que chegou pra mim em 1985, cara. Qual foi a dica? Olha esse disco aqui, ó. Jeff Berlin. Você conhece esse cara? Jeff Berlin, em 85. Falou do Jaco, falou do Luizão, eu não conhecia nada disso. Foi quando abriu. Ele foi quem abriu para entrar. Eu conheci o Luizão pelos discos da Elis Regina, mas eu não sabia assim da importância do músico que ele era. A gente não tinha noção. Esse cara foi muito importante. Depois eu fui, passou um tempo, eu fui estudar no Clã, que era o MT da época, assim, vamos dizer assim, em termos de escola famosa, né? E depois, a escola do Zimbo Trio, escola do Luiz Chaves, do Hamilton Godoy, do Rubinho. Eu estudei lá um tempo e estudei com o Acelino Matias. E esse cara me deu o norte. Era um cara extremamente organizado para dar aula, me ensinou a ler, me ensinou harmonia, me ensinou o lance do profissional. Quando eu chegava lá, minha aula estava pronta. O Macê já foi o primeiro cara que já tinha concepção de ensinar primeiro intervalo, depois escala, tríade, harmonia. Ele era professor. Professor e um puta músico, né, cara? Um baixista. Tanto é que ele foi embora, ele sumiu daqui com o Hector Costita e está morando na França. Até uma vez eu encontrei ele no Facebook, falei, puta, o mestre, que demais, mandei uma mensagem para ele e ele estava meio online. Eu falei, mestre, aqui é o Cláudio, seu aluno, que morava no Campo Belo, que ia na sua casa. Velho, pintou uma fileira de interrogação assim. Quem é você mesmo? Depois de umas 3 vezes que a gente conversou, daí ele foi lembrar, tinha muito aluno. E fazia muito tempo, né? Eu estudei com ele 3 anos, cara. 3 anos e meio. E conciliando essa lance de aula, você já tinha banda, já tocava, já tava tocando? Tinha. Tocava na noite, cara, já tava nos bares? Eu tinha uma banda de baile que chamava Colírio, não é uma banda de baile, uma banda de rock. Colírio. Que era um rock nacional já, cara. A gente tocava no Blackjack. Como que era a formação? Baixo? Era baixo, batera, guitarra e teclado. Certo. Era o Gustavo, o Fabrício de batera, o Gustavo de guitarra, o Rogerinho e eu de baixo. Cara, o Gustavo arrumou tinha uma fita do Vitória. Velho, de 87, eu tocava baixo há 3 anos. Já era complicado, cara, a banda. O quartetinho era legal. Era só nacional. Porque a gente logo começou a tocar nos bares, a gente tocou no Vitória, a gente tocava no De Repente, a gente tocava, chegou até a tocar no Woodstock. Por que a gente começou a tocar? Porque o rock nacional teve aquele boom e não tinham muitas bandas de rock nacional. Então foi muito legal, cara. E todo mundo de lá, daquele pessoal, virou profissional. Bacana.
Uma época boa, cara. Não tinha informação nenhuma. O dia que eu consegui... Esse meu primeiro professor lá, o Fábio, que eu falei, que é um gênio. Certo. O cara sempre esteve na frente. O Fábio, hoje ele trabalha com som de cinema nacional. Ele faz o som. E a gente é um cara sempre muito inteligente. O cara sempre esteve na frente. O cara me aparece com um método de slapping, cara. Nossa. Slap it. Um métodozinho mais laranja que o seu tênis, que o meu também é laranja. Velho, e um CD. Se você tivesse combinado, não, olha, você tem laranja, bicho. O barba é só falta Irmãos Metralha. Que demais isso aqui, bicho. Aí, cara, ele veio com aquele Slap It, velho, era um disquinho de vinil quadrado. Era vinil, vinil, né? Folha, que você botava no toca-disco, ele ficava assim. A agulha ficava assim, cara, como é que... mas tocava direitinho, cara. Então o Fábio falou, isso é um método de slapping. Você gosta, isso aqui que você gosta de fazer, que eu chamava de estilingada, chama slapping. Aí o cara, faz isso, faz aquilo, porra, você vê? E ele te passou o livro com o disco ou ele foi estudando com você? Foi me dando, começando a ver. Isso aqui bacana. Porque tem professor que esconde o ouro, né? Aí depois logo eu comecei a descobrir o Sanja, que era a efervescência do som. Sanja o bar. São Germán. Tinha o Pixinga. Que já fazia o Sanja. Pô, eu vi a gravação do primeiro disco do Pixinga, cara. Que foi ao vivo. Ele lançou ao vivo, não foi a gravação, foi. Acho que foi lá no Marão, O Ricardo Marão, que inclusive é um puta de um baixista. Quem que era o time do Pixinga na época, você lembra? Era esse time que gravou, era o Bala. Na batera. Paulo Calazans, acho que foi o Calazans que gravou o teclado. Se não foi, mas era ele na gig que você assistiu no bar. Eu sei que o Heitor TP gravou solo, era o Paul Lieberman, Don Harris, era os caras da Metaleira do Rio. Meu, assim, eu adoro o Pixinga, eu gosto dos discos dele, mas aquele primeiro é internacional, cara. É a Gruveira, ali era demais. Time... Eu descobri aquele bar, né, cara? E estavam todos os músicos tocando lá, o Silvinho Mazuco, o Pedro Ivo Outro Norte, né? Outros caras que... Então, assim, isso foi os anos 80, cara. Pedro Ivo você teve também, sem querer fugir, mas você teve uma história legal. Eu sempre teve. Do Pedro Ivo no estúdio, que você foi gravar e ele tava vendo você gravar, porque é meio que a referência assim, às vezes a gente vai tocar, a gente tem os caras que a gente gosta. E o Pedro Ivo é um cara que você sempre gostou, você sempre comentava. Foi meu mestre. E como é que foi? Porque eu ligava pro cara. Você tem um mestre vendo você trabalhar. Eu não gravei quase, né? Porque você tava lá pra fazer a gravação e o Pedro Ivo tava no estúdio. Cara. E o cara falou, pô, bacana o som de baixo e tal. Você ouviu isso de um cara que a gente tem como... Eu ligava pro cara pra saber, mestre, que tô pensando em trocar o captador do baixo. E assim, eu ligava incomodado, né? Achando que tava incomodando ele também. O cara ficava comigo horas no telefone. Horas, o Pedrão, cara. Então o Pedrão sempre foi um dos nortes, né? O Pedrão foi esse cara também, cara. Aqui tem cada músico incrível, cara. Aqui os caras são... São Paulo teve muitos bons baixistas, no Cisão daqui. O Nico é daqui, né? O Nico, essa banda Colírio, eu toquei numa das primeiras vezes que eu toquei num bar na Joaquim Nabuco. Toquei no sábado, era pra tocar no sábado. Na sexta-feira tocou uma banda, era a Banda Paulistana. Quem que era o time? Calazans, Bala, Cândido Serra, que a banda era do Cândido Serra, e um baixista que eu não conhecia, que não sei se foi o baixista ou foi o Cândido Serra, que deu um disco pra gente. E depois de 2 anos só que eu fui abrir aquele disco. Era o Nico Assunção, cara. Cara, que loucura. É um disco que chama Luzes da Noite, velho. Meu Deus do céu, cara. Aquele disco também nem dava pra jantar, né? Porque já era tanta coisa. Já era tão... O nível já era tão alto do livro. Esse disco que você recebia, essa informação eu ia atrás. Que você tinha, isso que eu ia perguntar. Atrás, Como que é? E era tudo isso que você já ouvia? Eu ouvia e tinha um amigo meu que trabalhava na Hi-Fi chamado Guina. Aí eu dava o nome dos discos pro cara, o cara tinha um telefone em casa, eu chegava em casa, meu pai,
O Guina ligou, voz de doido, hein? Que ele era meu, alô. Parecia o Gabeira, alô, só que doidão mesmo. Chegou tal disco, pô, eu ia lá e comprava. O disco do Cama de Gato foi assim, o primeiro, o Cama de Gato. Certo. Ah, velho, vários. Eu sempre curti, assim, sempre escutei os caras de fora. Marcos Miller, então, né, nem se fala. Então eu ia atrás das coisas. Um amigo, quem sabia, pegava um disco, fazia cópia em cassete. Mas assim, os músicos brasileiros sempre acho que até pela própria proximidade, pelo lance porra, cara, o Jamil Jones. Tinha disco que eu comprava que tinha lá, quem é esse cara fazendo baixo? Aquele disco da Rita Lee, Lança Perfume, escutava aquele som de baixo, falei, quem que é esse? Depois eu fui entender que era o Jamil Jones, disco do Tim Maia. Então sempre gostei de músico brasileiro, e o Sanja, ter ido no Sanja, ver o Silvinho, o Cisão, o Nico, o Pixinga, velho, até o Arthur eu vi tocando lá, e fora os guitarristas, Faísca, Álvaro, pô, esses caras são até hoje os mestres, né? Com certeza. Eu vejo o Faísca tocando até hoje, eu falo, meu Deus, cara. E eu via isso há 30 anos atrás, cara, e os caras já estavam arrebentando. A partir disso daí que você começou a montar o teu estilo de som, sim, foi que você encontrou nessas assim, referências, você foi colocando desse jeito. trabalhos que você faz. E tirando muita música igual, aí você começa a descobrir os gringos, né? Certo. Aí um dia o Pixinga virou pra mim lá no Sanja, vai escutar, assim, com a mãozinha leve do Pixinga, que era mais mola assim, cabelo comprido, vai escutar o Level. Quase que eu caí pra trás. Level? O que é Level? Procura, vai escutar o Level. Gosta de Slap? Aí era o Level 42 com o Marquinhos. Bicho. E você vai escutando de tudo e vai te formando, né? E nessa época eu já sabia que eu queria ser músico. Meu pai me apoiou, né, cara? Na minha família nunca tive um não, né, em relação a isso. Que isso ajuda, né? Com 22 anos de idade eu já estava tocando com a Vanderleia. Foi teu primeiro trabalho, assim? Primeiro trabalho profissional. Grande. 88, 89. Já montou todas essas referências que você você tinha. tinha Um cara que chamava Dunga, o Dungão, meu fotógrafo, baixista. Tocando com protótipo que fala, né? Do Meteoro. Que legal. Eu ia tocar numa casa, eu vi ele tocando com baixo, um Ibanez, igual o que eu tinha. E meu pai me ajudou, me deu um puta instrumento legal. Pra poder Na pra época, trabalhar. o Ibanez, eu fui lá no Abrão da Leimar comprando. Você ligava lá, o cara desligava o telefone. E nessa época não tinha muito instrumento. Não existia. Não tinha equipamento nenhum. Era Giannini, que não tinha até usando, ainda ainda, tive né? sorte que meu primeiro Giannini dos anos 80 era um puta baixo. Tive sorte. Isso também ajudou pra você começar a tocar. Mas assim, aí a gente, bicho, aí assim, de tudo que vai acontecer, é uma coisa que vai acontecendo. Uma coisa vai Eu ligar conheci outra. o Dunga, esse cara, e ele tocava com a Vanderleia, chegou um dia, o cara brigou com o marido da Vanderleia, como eu estava sempre vendo ele tocar num barzinho perto da minha casa. Velho, preciso de você, tá aqui o material da Vanderleia, a fita. Eu preciso que você vá amanhã no meu lugar. Falei, bicho, como assim, cara? Aí eu tirei, fiquei a noite inteira ouvindo aquela porra. Você chegou em casa e já foi estudar. Fui estudar, cara. Pra chegar no dia seguinte Ele fazer. se matou lá acho que com o Lalo ou com o empresário, não sei com quem foi lá, que eles brigaram. E o cara jogou pra ir. O cara não tinha, não é que nem hoje, manda um WhatsApp, você acha 500 neguinho. Cara, vai lá, bicho, ele sabia que eu tocava direito, ele tava tocando direitinho. Foi meu primeiro trampo, cara, 88. Profissional. Aí fiquei com ela 4 anos. Você fez, aí foram pintando os. Aí vai indo. Os artistas que você trabalhou? O Deri, que eu trabalhei, cara, eu trabalhei com o Deri com uma boa época, esses cantores assim, mais. Vanusa, eu fazia sub. Na época, fazia sub pro cantores. Pro Coquinho, que era um puta figura baixista, pra Pérola. Que também na época era um sucesso. Era, cara, era legal, era ganhar grana. Porque era os Eu artistas com que 22, 23 anos já tava ganhando grana tocando com a Vanderleia, com esses caras. A Vanderleia era a garota da rádio, né? Sempre foi. Sempre, Vandeca. Você começou já fazendo com os artistas do momento. Eu fiz a eleição da Erondina, puta, sou velho, hein, cara. A eleição uma das primeiras da eleições. Erondina, era o showmício. Fazia três
show por dia, cara. Voltava com um calhamaço de grana, que era a inflação. Cada Meu pai show no era dia uma seguinte paga. ia comprar dólar. Ai, que Fiz engraçado. um puta de um tempo. Engraçado essas diferenças, né? De meu. épocas que Hoje não tem nem mais trabalho. showmício, né? Não A gente pode. tocava em cima do caminhão, cara. Ia de um pico para outro da cidade e ia tocando. A gente tocou, porra. Eu, moleque, tocando com o Manito, que era dos Incríveis. Tocando com... Pô, como é que era o nome do tecladista, que era um cara bom pra caramba? Esqueci, pô, me passou o nome dele agora. Eu era um meninão, o cara brincava comigo, eu não sabia nem responder, velho. Disputa de uns cobra criada, né? Toquei com o François na época da Vanderlei. Então isso vai te colocando no caminho, aí você vai indo. Já foi meio que um aprendizado intensivo. Você foi obrigado a saber se virar no meio dele já. Ah, total, cara. Toquei com um monte desses artistas. Hoje eu toco um tempão com Peninha. Ainda faz com Peninha? Faço, com Peninha. Norte, Nordeste ainda faz. Oxi, total. Eu fiz com o Zezo, trabalhei muito tempo com o Zezo Ribeiro. A gente trabalhou. E o Zezo, tá trabalhando? Ele tá aqui no Brasil ainda? O Zezo tá morando acho que em Nova York. A gente tocou Espanha. Eu cheguei França. a assistir vocês no Sesc. Pô, gravei em Los Angeles com o Zezo. Eu cheguei a ver vocês tocando no Sesc lá, o Sesc Instrumental lá na Paulista. Isso aí, Que era você, o Cristiano, ele. E acho que o Emílio. O Emílio fazendo tava teclado. junto. Mas a gente viajou de trio, cara. A gente viajou Espanha, França, Estados Unidos. Até então você já tinha feito alguma E gig? foi uma fora? coisa difícil, não? A primeira foi pro Primeira Zé. viagem assim pra fora. E aí, nunca tinha trabalhado fora? Não, nem fazia ideia. E como foi? E foi imortal, pô, legal pra caramba. Eu gravei, tem um disco do Zezo que chama Flamencando. Eu acho um dos discos mais bonitos que eu já ouvi. É esse que tem as participações da Elba, Mário, com a Elba, Patitucci. o Patitucci gravou, Dori Caymmi, Dominguinhos, gravei com o... bicho, agora eu esqueci. Bom, o Eric Marienthal e o Paulinho da Costa em Los Angeles. Esse disco é um negócio lindo, cara. O arranjo do Milton Carneiro, Milton, a orquestração toda. Meu, o disco é lindo. E um desafio tocar trio com um violonista para não embolar o baixo, Claro. com um bordão de violão, fazer outras coisas. Foi muito legal, cara. E é pena que assim, aí o Zezo foi para outros caminhos. A gente acaba também, uma época acabou o trampo, mas eu aprendi demais, cara. Esse trampo do Zezo, esse trabalho do Zezo foi uma das coisas que eu mais assim, aprendi. Ter que resolver uma linguagem, né? Uhum. A gente, assim, eu gosto de gravar em estúdio, de vez em quando. Eu não gravo como os grandes gravam aí todo dia. Tem baixistas e músicos que gravam todo dia um disco. Mas eu dou as minhas sapatadas, né? Aqui em casa hoje eu gravo, a gente recebe trabalho para fazer aqui, que facilita, né? Que aí você não precisa locomover do estúdio, você já grava, já manda. Exato, o produtor economiza. Tem uns amigos meus que trabalham, tem 2 amigos meus que são donos de estúdio de publicidade. Manda a vinheta, eu gravo aqui. E aí como que entrou, já aproveitando, como que entrou o lance da gravação? De gravar? De entrar, sempre gostei, trabalho cara. de gravação, você se preparava de que forma assim? Sempre gostei. A gravação você tem assim, às vezes quando você vai querer o disco do Chris, a gente ensaiava antes, já uma concepção de laboratório. E tem trabalho que o cara te liga, você vai lá, você nem sabe o que vai gravar. Você tem que saber, voltando aos tempos antigos, né, quando eu tocava, falei que eu fazia baile, pô, eu comprava disco de sertanejo para saber como tocava. Para poder colocar no baile. E hoje eu escuto forró, não é que eu escuto, não põe no meu carro, mas mas a fico linguagem ligado. para poder fazer a gravação. Tal da vaneira, hoje, outro dia eu fui gravar uma vaneira, velho, que nabo, velho. Palácio das Convenções, olha aqui, velho. 380 convenções, difícil, cara. O batera pegando aquilo, meu, nabo. Você pensa que é fácil, não é. E isso aparece de tudo, né? Que nem já tem um produtor que eu trabalho com ele já faz um tempo,
que é o Eduardo Queiroz, né? Que a gente já fez um monte de novela, trilha original, né? Certo. As trilhas feitas para essa novela. Certo. Né? Fiz Avenida Brasil, foi a primeira legal que a gente fez. Fizemos Boogie Woogie, Joia Rara. Meu, nem sei, se eu tiver que falar, eu já sei que acho que foi mais de 10, cara. Que bacana. Fizemos o Rebu, que é uma minissérie, Canto da Sereia. Canto da Sereia. Agora vai começar uma outra nova, que eu nem sei, eu não vou falar o nome, porque eu não tenho certeza se é o nome. Mas eu vou gravar amanhã. Que vai entrar. Me mandaram por e-mail hoje as partes que estão aí. Já estão aqui. Me mandaram meio com uma pré, eu tô meio... acho que eu vou gravar, acho que umas 16 trilhas, sei lá quantas trilhas eu vou gravar. Que vai entrar na... Entra na trilha original. E aí você para ver, né? Outro dia eu tava lá em... sei lá onde, do norte. Tava lá, você não tem a dimensão, né? Do alcance que tem. E também, meu, que ninguém... Só quem toca baixo, ou quem toca um instrumento que fala, pô, interessante essa trilha. Né? Que nem tem um amigão meu, Mauricião Tsukada, que é um cara que mais conhece contrabaixo, que é o mecanismo do instrumento. Nessa Avenida Brasil a gente gravou uma onda meio disco, que eu gravei com esse baixo aqui. Gravei com o DJ, o Eugênio Lima e o Eduardo Queiroz. Era uma coisa de um tal do Baile Charme. Aí eu falando com ele, eu falei, pô, gravei tal música. Ele falou, pô, você que gravou aquela funkeira com esse baixo. Com esse baixo. O Mauricião falando, pô, meu, quando eu tocava aquele som, minha mulher do cara, acho que devia ver novela, o cara lá ficava antenado. Então, que se tem aqui o Mauricião, tem um cara lá na... Essa Avenida Brasil passou em 120 países, cara. Então é um trampo que é um trampo bacana, né? Você acaba alcançando lugares que talvez não alcançaria de uma outra forma tocando. Não, cara, não. É muita gente, cara, se a gente parar pra pensar. E eu adoro estúdio, adoro o ambiente de gravação, porra, curto demais, cara. Qual foi já teve algum lance de gravar que você ouviu e falou, puta, não era isso que eu queria fazer, isso rola muito, que você vai fazer o trabalho, você, puta, não era isso que eu queria e acabou passando, alguma vez que comprometeu? Não, comprometer, hoje em dia tem o tal da edição, né? Os caras editam tudo. Certo, mas às vezes você faz, você olha, você ouve o resultado final e fala, puta, não era isso que eu queria. Porra, uma vez eu gravei um samba que eu parecia um alemão com vitiligo, velho. Samba. Eu falei, nossa, velho. Fui gravar um pagode, bicho. E você vai gravar pagode e os caras, porra, você conhece o Prateado? Conheço o Prateado. Lógico, quem não conhece? É que vira referência do cara estilo, a referência. O Prateado é a grande. Aí fui tentar fazer um negócio lá, disse o produtor que ficou legal, mas, bicho, meu Deus. E tem coisas legais também, que de vez em quando você fica um tempo sem ouvir. Você fala, velho, que legal. Fui eu? Tem de tudo, cara, mas assim, eu gosto. A gente acaba virando músico. Assim, eu dou aula, toco, tenho uns trampos hoje, não muito assim, mas tenho. Vou fazer sub, vou tocar, gravo, toco, dou aula, a gente acaba ficando versátil, porque tem músico que ou só dá aula, ou só toca, mas toca um determinado estilo. Isso é uma coisa interessante, eu conheço alguns amigos meus, que nem o Cristiano Rocha, que é um super batera, o cara dá aula e é um puta músico, dá aula pra caramba, que privilégio você poder ter aula com um cara que além de dar aula, ele te passa a experiência real. Porque ele te passa a experiência não só de você, de mercado, de tudo. Aí a postura, é o dia a dia, como falar, como se portar. Com certeza, porque isso faz às vezes mais diferença do que você tocar bem. Passando a experiência. Exatamente. Outro professor, o Fabião Zaganin, lá da escola também, é um cara que, pô, é um coordenador do MT, toca com um monte de gente. Então, e o primeiro cara que eu vi isso, voltando lá atrás, é meu professor, que era um cara que já tocava com muita gente e dava aula. Foi a primeira vez que eu ouvi falar daquilo, eu falei, cara, esse cara é o máximo. O cara, pô, ele dá aula, ele toca com todo mundo, então o cara tem um...
E a gente é assim hoje, né? Quer dizer, dá aula, grava, toca, a gente tem que se virar. É um meio smart músico, né? Claro. Você acaba alcançando. E aí você acaba trabalhando de várias formas, esse trabalho também vai te trazendo ferramentas que você vai usando. Opa. E é questão também de equipamento. Você começa a fazer parceria com empresas, Sim. você começa a fazer parceria porque eles vão te dando um respaldo para você eu trabalhar, equipamento, e você também vai divulgando a marca deles. Eu tenho uma coisa interessante para falar de endorser. Eu já fui endorser de uma marca de instrumento, de duas, e se não for hoje a marca que tudo que eu uso, que eu tenho patrocínio, é porque realmente eu uso. Claro. Não é nada porque eu preciso de um endorser. Que mané endorser? Hoje em dia o cara parece um macacão de Fórmula 1, às vezes nem toca tanto e tem 250 mil coisas. Mas assim, eu uso o que realmente o que eu tenho de patrocínio, que eu tenho a sorte de ter, que nem eu tenho os cabos aqui, os Tecniforte, que são cabos que realmente eu uso. Na gravação você eu uso também para gravar, sim, com certeza. Que faz totalmente diferença, qualidade, a diferença na gravação. Na gravação, um bom cabo. Um cabo que dura muito, cabo bom, resistente. Realmente eu uso. Claro. Corda, eu tenho um endorser da Elixir. Eu já usava Elixir há muito tempo. Claro. Eu sempre optei ou por Elixir ou Ernie Ball, usando cordas boas. Que corda é um assunto para gente grande. Na nossa terra aqui eu não sei se tem corda, porque corda é tudo, é o pneu do carro, velho. Com certeza. Então assim, eu consegui... Fora que o som, o timbre, você pode buscar de várias formas, mas a corda vai influenciar no resultado desse timbre. O peso da corda, o jeito que você quer. Então hoje eu uso uma corda que eu usava e que eu confio, quer dizer, que são coisas... que nem eu estou fazendo parte do projeto da Note Stickers. Isso é uma coisa que quando eu vi, meu olho pulou para fora. Porque é uma coisa que eu confio, é uma coisa que eu sei que vai funcionar. Vai ser bom para mim e vai ser bom para quem eu estou passando. Tem essas coisas de marca que às vezes a gente sabe como funciona, às vezes o cara endorsa de uma marca de amplificador, mas na realidade não usa aquele amplificador na hora de gravar. Tudo que eu tenho eu uso. Por exemplo, eu tenho vários baixos. Eu tenho que tomar cuidado para não virar acumulador. Que é um bichinho do eu quero baixo. Puta, você olha e você fala, vou... Você tem que fazer um caixa 2, senão amanhã te mata, aqueles negócios. Senão tudo vira baixo. Cara, eu tenho um baixo, que nem um baixo roqueiro, que é esse aí. Eu tenho 3 presídios. Esse aqui merece. Esse é um baixo bonito. É um baixo da Squier, mas assim, eu não tenho endorser nem nada, mas é um baixo, quem quiser um baixo roqueiro, cara, que braço, que instrumento gostoso. Como eu tenho aquele ali que é com corda lisa, que é um baixo que eu montei esse baixo, corpo de alder, braço de maple, mas corda lisa também, tudo voltado para que quando eu precise eu tenha o tal timbre. Então assim, a maioria dos meus baixos são passivos, esse cara aqui é um passivão, eu uso um pré-externo, eu não curto muito baixo ativo. Certo. Eu tenho um só que é um Tobias, que eu tenho para fazer esses sons mais modernos, essa coisa mais... com esse si mais agressivo, um cisão forte. Mas assim, eu tenho por necessidade. Que eu tenho um pré, eu tenho uns pedais que o som, se eu quiser, depois do baixo eu melhoro eles. Tem um pré da Avalon, tem um Tony Hammer, que é um pedal da Aguilar que eu gosto pra caramba. Que são os equipamentos que você usa também na gravação. Tinha uma caixa Ampeg que pesava... Uma caixa Ampeg que pesava 36 kg com um amplificador. Hoje eu tenho esse amplificador aqui que pesa 14 kg. Aguenta até eu em cima dele. E já é uma resposta ultimamente. Arroba Gustavo Urbano. Eu aprendi a reutilizar as costas de folha de sulfite, que nem tudo aquilo que tem ali na partitura que está imprimido. Você procura pelo menos pensar um pouquinho. Senão essa ansiedade toma conta, cara. Quero 35 cabos, quero ter 20 baixo, 30 correia. Quando você olha, você está usando 2, 3. Vai tocar que é 50 toalha branca. Toalha branca, aí começa, aí vai piorando o negócio. Vai expandindo. Ou melhorando, ninguém sabe.
você deu uns cursos, que eu até cheguei a fazer. Curso de especialização. Cara, são workshops. E você já montou o curso de slap. Curso de slap. Você fez um curso também de estilo com o Cristiano. Com o Cristiano Rocha, já tive Isso ainda rola? Você ainda está pensando em fazer? A gente pensa em modernizar. O curso de baixo e bateria a gente está pensando em modernizar. Para voltar a fazer. Para voltar a fazer. Eu e o Cris. A gente já tinha um curso de baixo e bateria desde os anos 90. Aí eu fiz um curso de slapping. Na verdade, eu apesar de todos os reveses, eu trabalhei na Best Player, trabalhei na Cover Baixo. Cover Baixo trabalhei muitos anos, com o convite do Newton Wood. Está passando por um momento de saúde delicado, mas se Deus quiser vai ficar tudo legal. E ele me chamou para trabalhar na Cover Baixo. Daí, depois de um tempo, quando apareceu a Best Player do Brasil, aí eu fui coordenador didático por 2 anos. E nessa eu fiz uma capa de slapping, fiz uma capa de 40 linhas de baixo. Tudo isso daí é método que você vai reunir e continuar dando curso. Essa 40 linhas de baixo tem vídeos você passando essas concepções de slapping. Tem sim. Até um tempo atrás eu vi que você tinha colocado no Facebook que ia rolar um ao vivão, você fazendo essa hora de slap, passando dando alguns toques, especialização, com algumas coisas trabalhando mais os gêneros, os estilos. Certo. De interpretação. Tinha o Fusion, que era um plágio lá, que foi na hora desmascarado. Primeiro Nico Nora, Marina Lima! Na hora você matou. E o meu irmão tinha me falado, pô, está na onda da Marina, vai se ferrar, cara. Primeira coisa que o cara fala, play, porra Marina, hein? Também pediu, né, velho? Mas é um puta bicho, é bonito, tá bonito legal. É sempre caprichoso. Aquele chorus com aquele chorus, com aquele fica característico, marca, né, jeito? Anos 90. Então, assim, eu fiz já, esse ano eu tô dando um tapa a mais nos temas meus, que quem sabe no ano que vem eu grave uma bolachinha aí, mais ou menos só para direcionar o que dentro do que eu gosto de música, né? O que é a minha música, o que seria a minha música. Eu quero colocar, estou terminando o método de slapping com uma onda mais ou menos um pouco de batucada que eu faço, que é uma coisa difícil de entender como eu vou escrever aquilo. É complicado de como que eu vou colocar essa percussão de mão direita e mão esquerda. Certo. Isso eu estou contando com a ajuda de alguns bateras aí para desenvolver uma escrita mais simples. Porque tem escrita, mas vai ser muito complicado. Não que o que eu toco é complicado, é por causa da batucada, mão direita e mão esquerda. Pô, isso aí junto com nota, como é que eu vou escrever um negócio desse? É uma incógnita. Então assim, eu estou trabalhando um método de slapping nessa onda percussiva. O meu disco que está há 35 anos, acho que antes de eu nascer, eu gravei o primeiro tema e depois não é mais esse tema. Aí acho que eu vou botar uma calabresa aqui, acho que o ano que vem sim, até a metade do ano. Vai sair. Todo ele instrumental ou vai ter participação de cantora? Tudo eu, cara. Tá, tudo você. Tudo eu. Eu mais eu. Vai chamar o nome do disco? Vai chamar I Am. Pô, Claudião, obrigado. Obrigado por ter recebido. Grande Gustavão. Obrigado pelo papo, pelas ideias, você passar um pouco da experiência. Você é um swingueiro safado. Mas eu também devo, né, bicho? Devo há muito tempo de aula. Cara, legal, a paciência que você teve foi e tá sendo, né? Porque aprender a gente sempre tá aprendendo, né? Com certeza. Eu aprendo com vocês também. É uma troca, né, bicho? Opa! Sem dúvida nenhuma. E pra te ver e te achar, rede social. E o site? Link aqui embaixo, rede social, Facebook, Cláudio Machado SP, YouTube. Tem o meu canal no YouTube, que tem uns videozinhos lá. De vez em quando a gente coloca uma sonzeira aí pra alegrar a vida. Né? Pô, Claudião, sensacional, bicho. Gustavão, sempre volte. Obrigado, pode deixar. É isso aí, Cláudio Machado, baixista, grande músico, grande professor, grande parceiro. Cada vez maior. É isso aí. É gordo, mas é gordo no som também. Nóis, tem que ser. No som é.